algo de errado com a criança, que ela precisa de ajuda. Você observa muito esses sinais através do comportamento, né? Todas as vezes que a criança ou o adolescente está passando por algum problema, por alguma agressão, bullying, você vai perceber isso na mudança de comportamento dela em casa. Ou seja, a criança é muito doce, é muito carinhosa, é muito prestativa e de repente aquela criança começa a chorar do nada, com muita facilidade. A criança passa a não querer mais fazer as atividades que ela fazia. Ela acaba apresentando um medo muito grande de interagir com as outras pessoas. Ela tem muito medo do contato com o outro, apresenta uma tristeza constante. Ela tem uma tendência muito grande a não ver muita alegria nas coisas. Você percebe uma mudança brusca, né? Às vezes a criança ela é muito pacata, muito tranquila e de repente ela está altamente eufórica, ou está irritada, ou está agressiva. Isso tudo ocorre de uma forma do nada. Às vezes você está interagindo com seu filho e ele apresenta um comportamento dessa forma. A criança tende a se isolar, ela não quer ajuda em alguns momentos, ela muitas das vezes, quando está sofrendo algum tipo de agressão física ou psicológica, ela tem muito medo de falar e isso piorar as coisas, né? A gente sabe muito bem que quando uma criança está sofrendo algum tipo de agressão, o agressor em muitos momentos pede para ela não falar nada com ninguém, não contar nada para ninguém, ameaças. Então aquela criança ela tende a ficar quietinha no canto dela, sem interação com o meio, apresentando distúrbios no sono, onde ou dorme demais ou sofre insônia, distúrbios alimentares, onde essa criança não consegue dormir direito, nem comer direito, ela come por ansiedade ou apresenta uma compulsão alimentar, bulimia, anorexia, muita tristeza, muita ansiedade, dificuldade escolar, dificuldade de concentração, de ter foco para as coisas que está fazendo. Então, se você perceber que o seu filho mudou de comportamento sem ter acontecido nada, é muito importante você pedir ajuda, porque o seu filho pode estar sofrendo de algum bullying, de alguma agressão, ou aconteceu algo que aquela criança vivenciou que está fazendo muito mal para ela. Agressão física ou psicológica pode trazer sequelas para a criança? Quais? Qualquer tipo de agressão traz sequela para uma criança, seja ela física ou psicológica. A agressão física é muito mais fácil para você poder identificar, porque a criança vai chegar em casa machucada, roxa, arranhada, com machucados grandes, às vezes pequenos. Às vezes você não vai conseguir nem abraçar o seu filho, porque se ele realmente sofreu algum tipo de espancamento, ele vai estar roxo pelo corpo e vai ter dificuldade de interagir com você. Às vezes chega a um ponto de quebrarem braços, pernas, pé, e essa criança às vezes precisa ser hospitalizada. Então ela é um pouco mais fácil para ser identificada, porque está visível, está ali às claras. Agora, quando ocorre uma agressão psicológica, não é tão simples assim. Você precisa observar o comportamento do seu filho, que com certeza vai ter alguma mudança. E algumas mudanças comuns que ocorrem é o quê? Distúrbios do sono, a criança pode ter uma dificuldade muito grande para dormir, apresentando insônia, ou dormir o dia todo, não querer fazer nada, apenas querer ficar dormindo. Distúrbios alimentares, a criança pode comer em excesso, por ansiedade, ou apresentar um quadro de bulimia, de anorexia ou até mesmo de compulsão alimentar. Pode apresentar também enurese noturna, onde a criança urina na cama. Também pode ocorrer algum fator com as fezes, às vezes a criança acaba fazendo fezes e nem percebe. A criança apresenta muita alergia, ela fica muito doente, muita baixa autoestima, depressão, ansiedade, dificuldade em confiar em si mesmo e no outro.
Esses são alguns sintomas mais comuns que ocorrem quando a criança está sofrendo algum tipo de agressão. Portanto, observe seus filhos para ver o que está acontecendo com eles, seja essas agressões quando ocorre de pais separados, né? Quando vai para casa do pai ou vai para casa da mãe, né? Pode ser de um tio, de uma avó, ou também pode ocorrer alguma coisa no colégio, como os bullying. Então, observe muito o comportamento dos seus filhos. Ajude eles a superar qualquer tipo de agressão, defenda-os, porque a vida do seu filho é mais importante do mundo. Então, respeite, cuide e ame. Como criar um ambiente confortável onde a criança se sinta à vontade para poder expor os seus problemas, as suas dificuldades? É muito difícil, né? Não existe uma receita pronta para isso, né? O que é muito importante é você ter um lar de amor, de afeto, de acolhimento. E o principal, para uma criança sentir a vontade de conversar, de se abrir, né, de expor o que ela está sentindo, é necessário ter diálogo, né? É preciso ter uma comunicação direta, clara, objetiva, para a criança poder conseguir se abrir, né? E em muitos casos, a criança ela tem muito medo de se expor, porque tem medo dos pais brigarem. Então, naquele momento onde a criança está passando por algum problema e ela te procura para conversar, ela sabe que você é um porto seguro, ela sabe que você é uma pessoa que ela pode contar, que ela pode confiar e que você vai estar ali pronto para ouvir, pronto para acolher, pronto para amar, independente do que fez, né? E naquele momento onde a criança está te contando algum tipo de agressão que ela está sofrendo ou qualquer coisa, né, que ela está passando, né, é muito importante você parar tudo que você está fazendo, sentar na mesma altura da criança, não mexer no celular, não ver televisão, não arrumar casa, não fazer comida, não tomar banho, apenas pare tudo, olhe dentro dos olhos do seu filho e ouça com amor. É ouvir de verdade e não naquele momento para poder dar uma solução ou simplesmente para posicionar a criança e dar um limite. Não, naquele momento apenas ouça. Ouça com a sua alma, ouça com o seu coração. Às vezes a criança só está querendo desabafar, só está querendo contar o que está acontecendo. E quando ela percebe que você está ali, pronto para poder ouvi-lo, nossa, isso é maravilhoso para a criança. E aí sim, você vai perguntar para aquela criança o que vocês dois juntos podem fazer para poder melhorar aquela situação, ou o que pode ser feito para poder ajudá-lo. Pergunte para a criança como ela está se sentindo, o que ela fez. E depois de todo esse acolhimento, de todo esse amor, de vocês juntos terem algum tipo de conclusão para poder resolver aquela questão, aquele problema, né? Acolha seu filho com um abraço, com um beijo, elogie o seu filho. Ah, mas Graziele, ele fez algo de errado, ele bateu no amigo, ele respondeu. Naquele momento, apenas ensina ao seu filho, né? Mostre para ele que aquele comportamento não é legal, mostre e pergunte como é que ele se sente se fosse com ele. Faça o contrário, para a criança poder refletir, para a criança poder entrar em contato com a dor também do outro. E quando está acontecendo alguma coisa, gente, de agressão, de abuso psicológico, de agressão psicológica, de violência, de estupro, naquele momento conte até 10 para você não explodir, para você não deixar a tua reação ser maior do que aquela criança está contando, porque ela pode ter medo da sua reação. Caramba, eu não vou contar isso para os meus pais, para minha tia, para minha mãe, para minha avó, porque vão bater, vão xingar e aí vai acontecer alguma coisa com eles. Então, respire fundo, beba uma água e tenha serenidade para ter essa troca com seu filho. E sempre vocês dois juntos buscarem uma solução para aquele problema, né? E nunca se esqueça, o melhor lugar do mundo, o melhor ambiente que vocês podem ter e dar para os seus filhos é o amor, é o acolhimento, é a união, né? Uma outra coisa que eu acho que é muito importante
Não adianta vocês quererem que os seus filhos contem as coisas para vocês se vocês não conversam com eles, né? A criança, ela vive no meio onde ela repete o que ela vivencia, né? Então, se você é uma pessoa comunicativa, que conversa, você precisa ensinar isso para o seu filho, né? Como? Contando sobre o seu dia, expondo o que você passou, o que você não passou, como é que você resolveu. Claro, gente, respeitando a linguagem de cada criança, né? Por favor. E isso daí você vai ensinar para ele que aquele ambiente é um ambiente seguro, onde ele pode se abrir, onde ele pode ter trocas verdadeiras. E com isso, quando ele tiver algum problema, ele já vai te procurar, né? Então, mesmo se a criança for muito pequenininha, sempre quando ela sair de casa, sempre quando você sair para trabalhar e ela está em casa, pergunte como é que foi o dia, pergunte o que ela fez, o que ela não fez. É muito importante como é que ela se sentiu, porque quando a criança tiver algum tipo de problema, algo de errado, ela vai te procurar para poder conversar com você. Nesse momento eu vou fazer uma reflexão com vocês, né? É muito importante, eu acho que todos nós temos problemas, temos dificuldades, temos nossos dias que a gente também quer ficar no nosso mundinho, mas a partir do momento que você é pai e mãe, vocês têm uma missão muito grande de cuidar, amar e respeitar o seu filho. Então, se vocês têm essa dádiva, essa bênção que é ser pai e mãe, então pegue essa bênção com muita responsabilidade, com muito amor, né? Com muita gratidão. Se você percebe que você não está no bom dia, que você está doente, que você não se sente preparada para cuidar, amar e respeitar essa criança, peça ajuda. Mas, por favor, não agrida os seus filhos, não faça violência psicológica com eles. As crianças, elas vieram no mundo para trazer a luz, o amor, a alegria, e elas são uma continuação de vocês. Então, todas as vezes que vocês perceberem que não estão bem ou que vocês estão em algum envolvimento amoroso, onde o seu parceiro, a sua parceira não trata o seu filho com amor, com respeito, tenha coragem de terminar essa relação, porque o maior presente que Deus te deu, a maior bênção é seu filho, é sua filha. Então, cuide, respeite e ame.